Olá, colega dentista. Hoje eu estou aqui para mostrar para você a ferramenta de gestão financeira Semear, que está dentro do programa de mentoria e que ela vai fazer toda a gestão financeira de forma automatizada, sem você precisar se formar um gestor ou uma gestora financeira, sem você precisar entender de cálculos matemáticos, fórmulas para fazer a precificação, para fazer o cálculo da sua hora. Essa ferramenta fui eu que desenvolvi, eu que sou dentista, trabalho todos os dias no consultório com os desafios, com as responsabilidades e que durante um exato momento da minha jornada percebi que o crescimento do meu consultório não dependia apenas só da minha excelência clínica. Não dependia só dos cursos que eu realizei e que eu almejava realizar. Eu precisei parar por um momento no consultório e entender que ele é uma empresa, porque eu preciso, além das minhas habilidades como dentista, desenvolver outras habilidades para que eu potencializasse a parte financeira. Então, no consultório, a gente precisa sim ter a excelência clínica, transformar a vida dos nossos pacientes, mas se a gente ficar o tempo todo no mocho, no operacional, sem olhar para a parte financeira, a gente conta com a sorte para que ano a ano o consultório tenha um crescimento sólido, para que a gente tenha previsibilidade de entradas, para que a gente consiga construir a nossa qualidade de vida através dos nossos atendimentos. Então, a gestão financeira vem para que vocês possam ter a clareza e, através dessa ferramenta, ter a clareza do caminho do dinheiro dentro do consultório. Entender desde o início, quando você recebeu o pagamento do seu paciente por um tratamento, e aí você começou a pagar um gasto aqui, um gasto lá, até o final do mês, o que aconteceu para o consultório gerar lucro ou, em momentos desafiadores, o que aconteceu para o consultório fechar no negativo ou ficar no zero a zero. E, além disso, para que você, dentista, que é dono do consultório, também conseguir retirar a sua renda, né? Porque a gente trabalha, paga toda honra com todos os gastos que a gente tem no consultório, com todas as demandas, honra com a nossa equipe, e a gente, na maioria das vezes, não tem a previsibilidade da nossa renda, do nosso salário. E somente quando a gente coloca os números de forma objetiva que a gente vai conseguir provisionar o salário que a gente deseja ganhar, assim como o lucro que o consultório também precisa gerar. Então, nessa ferramenta que vocês estão vendo aqui, eu construí ela de forma que você, ao lançar cada centavo de gasto do consultório, cada centavo de valor que você almeja ganhar como dona do consultório, você consiga transformar isso de forma automática na realidade financeira e construa a partir dela os números ouros do consultório, que é o valor da sua hora clínica e que são os preços dos seus procedimentos. Deixar de fazer isso de forma aleatória, porque na verdade, hoje você acaba cobrando dos seus pacientes, você fez uma tabela de preços baseada num valor que você acabou imaginando que vai dar conta, né, de tudo isso que você tem no consultório, ou você se baseou no valor que seu amigo cobra, um colega que trabalha na sua região cobra, ou mesmo o convênio acaba ditando, né, que é pior ainda, porque muitas vezes esse valor é muito abaixo, o convênio acaba ditando quanto que você deve cobrar pelos procedimentos que você realiza. E o convênio não sabe qual é a sua realidade.
Nem você, na verdade, sabe qual é a sua realidade financeira. Então, todos os meses, o consultório precisa dar conta de pagar por todas aquelas despesas estruturais, todas aquelas despesas referentes à sua equipe, todas as despesas referentes aos impostos de funcionamento, como taxa de lixo, fundo de garantia, DARF, taxa de funcionamento. O consultório precisa dar conta de pagar o seu salário. O consultório precisa dar conta dos investimentos que você realiza. Além dessas despesas, você precisa dar conta de todos os custos relacionados à operação. Então, os custos com dental, com laboratório, com implantes, componentes protéticos, com valores que você paga para fornecedores, por exemplo, de alinhadores. Então, todos esses custos operacionais, além do imposto que você paga toda vez que você emite uma nota fiscal, a taxa de cartão que você paga quando o paciente passa o cartão de crédito ou o cartão de débito dele, tudo isso precisa estar inserido no preço dos seus procedimentos. E será que hoje o preço que você cobra, ele dá conta de pagar por toda essa realidade? Quando os preços dos procedimentos eles não estão alinhados com a nossa realidade, o que vai acontecer? Você vai trabalhar, 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 vai faturar, só que esse faturamento, esse dinheiro que você ganhou e que ainda vai ganhar, porque faturamento é diferente de receita, que é o dinheiro que efetivamente entra no consultório, será que ele gerou lucro no final? Ou será que ele deu conta de pagar todas as contas sem te levar para o prejuízo? Então a gente precisa expandir o nosso olhar para essa parte financeira e eu venho aqui através da mentoria Semear, onde você vai receber ferramentas das quais eu desenvolvi porque eu modelei cada coisa dessa ferramenta para o ambiente odontológico. Me facilitou, gerou a transformação que eu tive em relação a ter a clareza, a aumentar os meus números em relação ao lucro, a tirar aquele peso que todos os dias a gente está trabalhando, aí de repente vem, ai meu Deus do céu, será que tem boleto para pagar? Será que eu tenho dinheiro no banco para honrar com esse boleto? Então vocês vão começar a ter a clareza, vão organizar o consultório de vocês, vão dominar o financeiro e a partir disso vocês vão trabalhar gerando lucro. Então a ferramenta vem para ajustar essa máquina financeira do consultório, para você continuar trabalhando com a sua excelência, mas gerando estabilidade e segurança financeira. Dentro da mentoria, você recebe essa ferramenta do consultório, recebe outras ferramentas para você fazer gestão financeira da sua vida pessoal, para você começar a entender como negociar com seu paciente. Então, tem um combo de ferramentas para você utilizar, todas automatizadas, já gerando os seus números e a leitura que você precisa fazer. Além disso, você também vai ter as aulas que estão dentro da plataforma da Hotmart para te dar suporte em algum momento que você está fazendo a gestão na ferramenta e alguma dúvida que surgir, você tem todas as aulas para você tirar essas dúvidas, além, claro, do suporte que vocês vão ter comigo através do grupo do WhatsApp. Mas, gente, não é sobre você ter que demandar mais um tempo para fazer um curso. A mentoria, eu vou pegar vocês na mão. Eu vou estar lá uma vez na semana implementando a gestão financeira junto com vocês. Então, é um programa de mentoria, é um programa mão na massa que a gente vai fazer junto, que eu vou mostrar o que vocês têm que fazer e a leitura que vocês têm que ter do consultório. Então, vamos lá? Vou mostrar para vocês agora esta ferramenta e aqui, já nessa parte inicial, vocês vão ver todas as funcionalidades, desde do local onde vocês vão começar a construir a realidade de vocês, através do lançamento de cada centavo que vocês gastam. Então, se chegou, por exemplo, uma conta da Dental, vocês vão vir aqui na categoria da Dental. Se chegou uma despesa relacionada ao aluguel, ao condomínio,
a conta de água e luz, vocês vão vir aqui na categoria, na funcionalidade da ferramenta desse tipo de gasto. Então, dessa forma organizada, ordenada, é que a ferramenta vai conseguir consolidar todos os dados e construir o quê? O valor da sua hora aqui, ó, na funcionalidade do cálculo da hora. Vai construir os preços dos seus tratamentos aqui na funcionalidade de precificação. Vocês vão ter outras funcionalidades que vão dar a clareza do que está acontecendo com o dinheiro de vocês, que eu chamo de consolidado, que é onde vocês enxergam todo o caminho do dinheiro dentro do consultório. Vocês vão entender qual é a capacidade produtiva máxima do consultório de vocês. Tem a funcionalidade para isso. Então, vamos começar a construir agora toda essa realidade financeira. Primeira parte que eu quero mostrar para vocês é essa área do consolidado. É aonde vocês vão enxergar aqui mês a mês, estão vendo que tem janeiro, fevereiro, março, abril. Vocês vão conseguir analisar o que está acontecendo naquele mês e vão conseguir ter a previsão do que já vai, o que tem previsto para acontecer relacionado que tem de entradas financeiras e o que tem de saídas, porque no nosso consultório a gente não lida só com o presente, né? A gente lida com entradas que vão ser parceladas. Então vocês vão conseguir ver efetivamente naquele mês que vocês parcelaram vários tratamentos. Será que hoje você tem a ideia de quanto que você tem para receber nos próximos meses à frente? Será que aqueles boletos que você parcelou de dental, de compra de equipamentos, você tem ideia de quanto que tem por vir nos meses à frente? Então é esta clareza que vocês vão começar a ter. E isso, gente, é libertador. Só de vocês terem esta visão já vale o que a ferramenta faz. E você não vai conseguir ver só à frente. A partir do momento que você construir mês a mês, você vai ter uma base, um histórico para entender se o consultório está crescendo, se de repente num mês o consultório teve uma oscilação muito grande, onde você teve a geração de prejuízo ao invés de lucro. Então você vai conseguir entender através desta área da ferramenta o que impactou. Lembra que eu falei para vocês que a primeira coisa é organizar todos aqueles gastos que você vai tendo? Então a gente tem categoria de gastos. Temos as despesas, que vocês vão ver o que é. Temos os custos variáveis, que são aqueles custos operacionais, tudo aquilo que demanda para a gente executar um tratamento. Tem o seu salário, né? Então, se você não tira um salário hoje fixo, mas você vai tirando de pingadinho, tem uma área da ferramenta que você vai gerenciar essas retiradas e todo final de mês você vai saber, ao pagar todas as minhas contas pessoais, eu tirei 15 mil reais do consultório, que muitas vezes você não tem essa ideia. E aí você fica com aquele sentimento, nosso consultório, eu não estou conseguindo nem tirar o meu salário, quando que você já tirou uma boa quantia. E aí você vai ver se essa quantia que você está retirando está impactando no final, se está levando o consultório para o prejuízo. Muitas vezes o fluxo financeiro do consultório está operando com a geração de lucro, mas a sua vida pessoal, ao você retirar dinheiro do consultório para pagar suas contas pessoais, está impactando no final do mês. E isso você também vai começar a ver porque você precisa começar a gerenciar a sua vida pessoal. Você precisa ter educação financeira da sua vida pessoal para ela não impactar o consultório no momento que ele não consegue te manter nesse padrão. E aí vocês vão ver que a partir do momento que eu começar a colocar todos esses gastos, vão começar a gerar números nessa parte, onde você vai entender quanto que você ganha de receita, quanto que está vindo desses custos operacionais. Vamos ter a formação de indicadores financeiros
E não para você ter uma leitura, nossa, meu, eu não quero ser gestora, o que que são esses indicadores? Mas o que ela vai gerar aqui é o necessário para você entender se o mês está seguindo bem para o crescimento ou se você precisa ter um olhar de atenção, porque esse indicador mostrou que o consultório está sob atenção. Então você precisa modificar algumas coisas naquele mês para que ele volte a respirar e que ele volte a crescer. Vai entender quanto que você pode demandar para investimentos. Então tudo que você vai ver sendo gerado aqui de forma automática é que vai permitir que você tenha essa clareza e esse domínio do financeiro do seu consultório. E isso a gente já vai conseguir em 4 semanas da mentoria, porque é onde a gente vai formar o primeiro mês do consultório de vocês. Só que para a gente ter um número mais confiável dentro da média anual, é importante que a gente construa pelo menos 2 a 3 meses desse mundo financeiro para a gente realmente ver o consultório na média dele do ano. Então vamos começar, gente. Aqui eu vou colocar números aleatórios de gastos de um consultório X, ok? Então vamos pensar que no consultório o primeiro tipo de categoria de gastos são as despesas fixas. Então vamos para o primeiro tipo de despesas fixas. No nosso consultório, a gente pode ter na equipe auxiliar, a gente pode ter secretária, pode ter administrativo, né? Depende de como que você chama e das demandas que você coloca para a sua funcionária. Nós temos o aluguel, o condomínio, temos energia elétrica, temos água, temos telefone, internet. Alguns pagam medicina do trabalho, a gente tem, em alguns locais, temos segurança. Temos as despesas referentes às taxas do banco que vocês têm como não como pessoa jurídica, você pode ser pessoa jurídica e pessoa física, mas a conta corrente que você utiliza para a parte financeira do consultório, que é dentro da mentoria, eu vou explicar que a gente precisa desmembrar, a gente precisa ter uma conta bancária para o consultório e uma conta bancária para a vida pessoal, para a gente começar a fazer essa gestão financeira de uma forma organizada. E dentro dessa conta bancária, você também vai ter gastos inerentes ao suporte que o banco te dá, né? Então, a gente vai ter aquela cesta com todos os serviços que o banco te oferece. Então, mês a mês cai, por exemplo, R$ 80 por conta da manutenção da sua conta corrente. Você tem os gastos referentes ao IOF. Então, tudo isso são gastos que saem do seu bolso, mas muitas vezes você não enxerga. E cada centavo que o consultório tem de gastos, a gente precisa colocar na ferramenta, ok? Então, aqui, ó, CRO. Então, aqui já tem a personalização de um consultório X. Talvez no seu consultório você tenha despesas fixas que sejam diferentes dessa, tenham essas, mas tem também outras. Então, isso a gente vai discutir na mentoria e a gente vai categorizar ela da forma correta. Então, vamos começar a construir, por exemplo, o mês de janeiro. Vamos dizer que o salário do seu administrativo, que você efetivamente paga para ele, quando ele já teve desconto do fundo de garantia, do imposto de renda, vamos dizer que você paga para ele todos os meses, na conta bancária dele, R$ 2.000, que dê para ele uma cesta básica de R$ 200. Gente, é tudo número aleatório. Você não trabalha com comissão, ele também não faz hora extra e tem as férias. As férias é um gasto que eu vou falar para vocês lá dentro da mentoria, que tem uma forma de a gente provisionar mês a mês o valor que você precisa juntar para pagar das férias, do 13º. Mas hoje não é o caso. Aqui a gente vai fazer uma navegação rápida da ferramenta, tá bem? Que você tenha também uma auxiliar, vamos colocar R$ 2.000 para ela, mais 200 de cesta básica, mais 400 de vale transporte. Vamos dizer que o seu
a sua secretária, o seu administrativo também tenha vale transporte. Então você pode personalizar aqui, que ela gaste R$ 300. Aluguel, vamos colocar 3.000, que você gaste mais uns 600 de condomínio. Se você trabalha com contabilidade, você paga todos os meses uma mensalidade. Vamos colocar um número aí, R$ 600. Mais 300 de energia elétrica, mais o condomínio, quem trabalha em prédio, a água geralmente está inserida dentro do condomínio. Então, nesse caso, não vamos colocar. Telefone celular, que gasta 150, mais uns 90 de internet. Mensalidade de lixo hospitalar. Alguns locais você paga empresa particular, mas isso é por cidade, tá? Tem municípios que o lixo hospitalar, quem é responsável é a prefeitura. Então, ela vai incidir um imposto para você pagar para ter a retirada do lixo que você tem de contaminado. Então, no caso, vamos considerar que aqui é prefeitura, tá bom? E a prefeitura, ela vai te gerar um imposto de 3 em 3 meses, tá? Que é o TRSS. Então, vai ter uma área da ferramenta onde a gente coloca todos esses impostos de funcionamento. Que você gaste uns R$ 1.000 por mês com a limpeza semanal. Medicina do trabalho, se você tem funcionário, você pode pagar mensalmente para a medicina do trabalho, realizar todos aqueles exames admissional, demissional, exame que o funcionário tem que fazer de tempo em tempo para entender como que está a saúde dele, que a gente gaste R$ 100 por mês. De segurança, vamos colocar mais R$ 100. Anuidade do cartão, porque você vai ter um cartão para o consultório. E todas essas coisinhas, se você consegue discutir no banco, né? Tentar uma negociação para você não ter a cobrança, melhor, né? Mas vamos colocar de anuidade de cartão que você pague por mês uns R$ 30. Título de capitalização tá aqui, porque essa era uma ferramenta de uma aluna, tá? Então eu vou tirar aqui. O certificado digital, a gente faz isso todo ano, né? Então você paga um mês para você ter esse certificado durante o ano. Vocês vão ter uma forma de provisionar todos esses gastos que chegam num determinado mês, mas é para manter o consultório aberto durante o ano. Então, eu falei para vocês, férias, 13º, o CRO, né? Esse certificado digital, tudo isso tem como a gente fazer uma contabilização de quanto que a gente gasta e dividir para que cada mês seja responsável para juntar esse dinheiro, para você não precisar demandar ele num mês que vai bagunçar o fluxo financeiro. Então, a gente sabe que chega a dezembro, janeiro, muitas vezes a gente tem uma bagunça aí do fluxo financeiro, a gente fica mais apertado por todos esses gastos que vêm, que se referem ao ano, mas vem um determinado mês. Então, vamos dizer que você pague, sei lá, uns R$ 30 para você ter todo esse montante juntado, para no mês que você tiver que fazer esse certificado, você ter esse valor previsto. Mesma coisa, o CRO, a gente paga uns R$ 600, para, quase, né? R$ 600. Dividindo aí pelo ano, que a gente pague R$ 50, cada mês é responsável por pagar por R$ 50. Tá bem? Ah, eu tô passando, ó. Vocês estão vendo, ó? Aqui em cima ele já vai contabilizando o que eu vou tendo de gasto no mês. E sem querer eu coloquei no mês de fevereiro. Então, esses gastos são do mês de janeiro. Então, vamos pôr para cá. E eu já vou deixar aqui porque no mês de fevereiro a gente também vai ter esses mesmos gastos fixos, né? Ele pode oscilar para mais ou para menos. Então, só para vocês entenderem, já está sendo formado o mês de fevereiro. Vamos para outra categoria que são os impostos de funcionamento. De fundo de garantia, vamos pensar uns R$ 300. O DARF, vamos colocar uns 1.500. IPTU, se você
não paga ele junto com o aluguel, vamos colocar aí, sei lá, uns R$ 300 de IPTU mensal, alvará de funcionamento, eu vou chutar um número, tá, gente? Que você tenha no mês previsto R$ 50 para você ter esse alvará. Quem paga ISS vai colocar aqui, ó, falei, essa ferramenta era de uma aluna. Então, temos o TRSS, que é a taxa de lixo. Quem não paga por uma empresa particular vai pagar o TRSS, e geralmente ele vai chegar de 3 em 3 meses. O valor trimestral deve estar, sei lá, eu acho que eu devo pagar uns R$ 400, se eu não me engano. Então, 400 vezes, ele vai vir umas 4 vezes por ano, 1.600 por ano, dividido por 12. Vamos fazer uma conta de cabeça aí. Uns R$ 150 por mês referente à taxa de lixo. Logicamente, você vai pagar num mês, vai chegar, por exemplo, em março vai chegar o TRSS. Você já vai ter previsto esse valor que você foi poupando, tá bom? Então, esse valor de 150 você tem que tirar do consultório e deixar poupando, ou então você vai esperar chegar em março, se você não for fazer esse cálculo mês a mês, você vai tirar zerar daqui. Na hora que chegar em março, você vai colocar o valor que você está retirando do consultório para pagar, tá? Como a gente vai fazer uma média dos meses que a gente vai construindo, esse valor ele vai ser diluído, ok? Tem como a gente fazer aqui. Mas vamos prever aqui R$ 150 do TRSS. Tem outros tipos de taxas de funcionamento, de impostos de funcionamento, que vão chegar independente se o consultório tá aberto ou não, tá? É diferente de imposto que você paga quando você dá uma nota fiscal ou você gera um recibo, tá? Que você vai colocar nesta parte. Deixa eu já colocar aqui, mostrar para a ferramenta essa área onde ela vai consolidar os dados, para começar a construir o valor da nossa hora clínica. Por enquanto, eu só vou colocar um mês, porque a gente só tem um mês construído, e isso daqui é onde a gente vai construir a média de todos os meses, tá? Que é isso que vai construir o valor da nossa hora e o valor dos preços dos procedimentos. Investimento, gente, se vocês gastam, se vocês compraram um equipamento e vocês estão pagando várias parcelas, se vocês têm software, vamos colocar aqui, por exemplo, um software de gestão de agenda, que vocês paguem 180 por mês. Então, vocês vão repetir esse valor todos os meses. Se vocês compraram um equipamento e vocês dividiram eles, por exemplo, em 10 vezes, eu coloco aqui, ó, primeira parcela de 10, você paga R$ 1.000 do equipamento. Se você está investindo, por exemplo, em uniforme para suas funcionárias, que você também foi lá e dividiu em 5 vezes de R$ 250. Que mais? Você investiu na estrutura do consultório, você fez pintura, você comprou móveis. Então você tem lá 10 parcelas de R$ 300. Então, tudo que for referente ao crescimento do consultório, cursos. Os cursos vêm aqui também para você se aperfeiçoar e melhorar. Então, de cursos, você tem mais R$ 1.000 por mês pagando. Você, por exemplo, está na minha mentoria. Então, por mês, quem entrou na mentoria agora, que vai iniciar em maio de 2026, essa é a minha terceira turma. Vocês estão tendo um pacote financeiro super especial por tudo que eu estou dando. Então, se você está fazendo a mentoria e você vai dividir ela em 12 vezes, você vai estar pagando 229 e alguns quebrados. Vamos colocar 230, tá? Uma mentoria que eu cobro o valor de R$ 2.850, vocês estão pagando 1.997. Gente, olha o descontão por um monte de coisas lá, além da ferramenta que vocês estão vendo agora, vocês vão ter várias ferramentas de bônus, vocês vão ter as aulas comigo de implementação, as aulas com convidados.
Então, tudo isso no valor de 1.997. Então, é aqui que vocês vão colocar para vocês começarem a provisionar o pagamento da mentoria através dos preços dos procedimentos. E agora, eu vou colocar aqui porque eu coloquei na área de investimentos e especialidades, que aí na mentoria eu explico para vocês o que que é esse investimento especialidade. A gente não vai considerar ele agora. Vamos colocar aqui na média. Vou zerar esses investimentos e especialidades que não vamos estar nessas categorias agora. E aí, beleza, agora a gente vai mudar para aqueles custos operacionais. O primeiro deles são custos diversos. Então, o que você gasta, por exemplo, com manutenção do consultório. Então, chegou um mês, você precisou chamar o técnico para vir ver a sua cadeira e você pagou R$ 300. Gastos com papelaria. São gastos que vocês vão tendo mês a mês que eles vão diferir, né? Porque muitas vezes você gasta, por exemplo, um mês com papelaria, no próximo mês não tem. Se vocês gastam com o material de limpeza, que vocês gastam com café e outros, tipo chá que você dá, vamos pôr mais uns R$ 70 por mês. Então, isso a gente vai discutir no dia a dia na mentoria. Eu tive um gasto X, aonde eu coloco? Vários gastos vão entrar nessa parte de custos variáveis diversos. Dental, gente, vamos dizer que vocês gastaram. Deixa eu colocar a média aqui para vocês. Vocês gastaram na dental, muitas vezes vocês compram por boleto. Então, vocês vão colocando aqui, ó, por exemplo, vou fazer uma propaganda de graça. A Cremer, você fez uma compra em 5 vezes de R$ 1.000. A Súria, você comprou à vista, R$ 800. Na Speed, tô falando vários nomes de dental, hein? Você também gastou mais R$ 1.500. E aí você vai somando. Se isso é boleto, você vai colocar a parcela do boleto. Se você pagou à vista, você coloca o valor que você pagou, tá bom? Então, mais 3.300 de dental. E aí vocês vão ter outros tipos de gastos. Vocês podem ter gasto com implante, com componente protético, com laboratório. Vocês estão vendo aqui a minha setinha? Com material de ROF, alinhadores, com ortodontia fixa, com, com exames, por exemplo. Eu lido com odontologia do sono, então eu faço muito exame do sono com um aparelho que chama Biologix. Então eu pago o laudo, ou então eu pago mensalmente para ter vários laudos. Eu coloco aqui, nós temos casos que o consultório trabalha com vários outros dentistas. Então a gente precisa pagar o quê? A comissão pelos procedimentos que eles realizam. Então a gente vai ter a área de gerenciamento desses dentistas. Cada dentista vai ter sua área, onde você pode pagar ou por percentual ou por valores fixos. Então vamos, por exemplo, colocar que o dentista A em janeiro você pagou no total, eu não vou destrinchar procedimento por procedimento, mas no total você pagou R$ 2.000 para ele. Para o dentista 2, você pagou no total R$ 3.500. Vamos dizer que você só trabalha com dois dentistas. Vamos colocar aqui gastos com laboratório, porque eu quero construir lá o demonstrativo financeiro para vocês verem. Num laboratório A, você pagou 1.500, no B, você já pagou R$ 5.000. Você faz implante, então custos com implante, você teve, você vai colocar o boleto que você está pagando. Então você pode ter parcelado 10 boletos de R$ 2.000 porque você fez uma compra grande. E aí a gente vai construindo essa realidade. Olha aqui, gente. Como que a ferramenta já vai mostrar para vocês. Aqui em janeiro, vocês já estão vendo de todos aqueles custos operacionais, esse consultório teve 17, quase 18 mil de gastos. Referente às despesas fixas, gerais e os impostos de funcionamento,
No total foram 13.450. Aqui é o lugar onde a gente vai fazer o gerenciamento do que você tira como salário. Então, a gente tem a parte de retiradas do dentista. Você pode retirar tanto um valor fixo, então você pode colocar aqui, ó, eu tirei R$ 10.000. Retirada. Aí você pode escrever retirada no dia 1, no dia 21 de janeiro. Ou então você pode, cada coisa que você vai pagando, você vai colocando. Ah, paguei 1.800 de escola. Eu gastei R$ 500 em mercado. Eu gastei R$ 5.000 na parcela da casa. Eu gastei 400 com água. Vocês entendem? Tudo que vocês vão retirando do consultório, eu gastei assim, R$ 15 num estacionamento. Então, tudo que vocês vão retirando do consultório, vocês vão colocando aqui. E aí vocês vão demonstrar para a ferramenta e ela vai entender aqui que você teve uma retirada de 7.715 naquele mês de janeiro. E aí ela vai mostrando quanto que você já está tendo de gastos, de uma forma inteligente, de uma forma categorizada e aonde depois vai se formar indicadores, porque cada tipo de categoria de gasto, ela tem um peso financeiro no consultório. E a partir dela, é uma forma ordenada que a gente precisa enxergar. O primeiro custo que a gente retira o primeiro gasto são os custos variáveis, os custos operacionais, que não podem ultrapassar, não deveriam ultrapassar 50% do que a gente recebe, que vocês vão ver que eu vou colocar aqui de receita do consultório. Por quê? Se você gasta muito só para fazer a parte operacional, então com gasto de dental, gasto laboratorial, implantes, não vai sobrar dinheiro para pagar com a demanda, que é muito grande das despesas fixas do consultório, inclusive o seu salário e os investimentos que você faz. Porque muitas vezes, quando você gasta demais com a parte operacional, porque você está fazendo compras muitas vezes sem pensar, sem você começar a ver os valores que as dentais têm, que você pode economizar em relação ao valor que a dental está cobrando e não economizar em qualidade. Então, gestão financeira é sobre você fazer economias inteligentes, ok? Então, você vai vendo todos esses gastos se formando até chegar aqui no roxinho e mostrar você teve, por enquanto você teve um lucro negativo, porque a gente não colocou o valor aqui da receita que entrou, mas você consegue olhar em detalhe o que aconteceu. E aí você baixando a ferramenta aqui, mais abaixo, você consegue, quando você vê que um mês diferiu muito do outro, e por exemplo, você teve prejuízo no mês, o que impactou para esse prejuízo? Aí você vai comparar. No mês de janeiro eu tive tanto de dental, em fevereiro eu tive um gasto muito maior. Então talvez a dental que fez com que esse fluxo financeiro desse uma bagunçada. O laboratório, muitas vezes o laboratório compromete demais o fluxo financeiro se você não faz uma estratégia de pagamento ordenado do seu paciente com o que você vai ter que pagar para o laboratório. Então, você divide o tratamento reabilitador em várias vezes, só que o laboratório você paga à vista. Então, você vai conseguir enxergar isso. Você vai enxergar despesa de maquininha. Se você lida com boleto, você vai saber quanto que você está pagando toda vez que você emite boleto, o que você paga de imposto com nota fiscal ou recibo. Tá tudo aqui destrinchado, gente. E agora, além dessa realidade macro, vamos para a parte da receita, né? Porque a gente precisa ver as nossas entradas. A ferramenta tem toda essa parte de gerenciamento das entradas, gente. E não é só assim, eu fechei, não é sob a ótica do faturamento. Você vai ver o que você está faturando, mas principalmente o que entra no caixa do consultório, em cada mês. Então, se você parcelou no cartão em janeiro, você vai começar a receber de fevereiro para frente. E isso você não tem a previsibilidade quando você não coloca num lugar que te mostra.
Então, para vocês entenderem, por exemplo, a Ana Maria, eu fechei um tratamento de 15 mil reais, ok? Só que ela me pagou em 5 vezes. Então, você vai colocar aqui, ó, 15 mil reais, ó. Você precisa mostrar que você recebeu em janeiro, só que você vai começar a receber a partir de fevereiro. Então, fevereiro, março, eu tô colocando uma data X, tá? De janeiro. Abril, maio e junho. Opa, junho. E, logicamente, você não recebeu 15 mil. Só que você coloca 15 mil porque a ferramenta, quando você mostrar para ela que você dividiu em 5 vezes, ela mesma vai fazer essa conta para você. E já vai começar a colocar aqui em cima, gente, ó. Fevereiro você vai receber 3 mil, março você recebe 3 mil, só dessa paciente. Imagina no fluxo que você tem no consultório no mês. Cada vez que você começar a alimentar aqui, você já vai saber exatamente o que você tem de previsível para receber nos próximos meses. E, logicamente, quando a gente parcela, então vamos colocar aqui, ó, crédito, foi no crédito parcelado, e no crédito parcelado de 5 vezes, a taxa é de 3,5%, por exemplo. 3,5%. Então, ele já vai mostrar, ó, 3,5%. Tudo isso vocês vão aprender a fazer, tá bom, gente? Ele vai mostrar que os 3 mil reais que você tem que receber, na verdade, vai ter um desconto de 105 por conta dos 3,5% da taxa de cartão. Vocês têm essa ideia? Imagina se vocês agora vão começar a olhar quanto que está impactando a taxa de cartão e vocês vão começar a negociar com outras empresas. E aí você conseguiu chegar numa taxa de 2%. Olha para quanto vai. De uma conta que você perdia 105, agora você vai começar a perder 60. Vocês entendem o quanto a gente lidar com os nossos números objetivamente, a gente consegue começar a tomar ações de melhoria. Esse 105 que tirava do seu bolso, agora você não vai perder mais 105, você só vai perder 60 e o restante você vai colocar como lucro. Ou então você vai conseguir dar de desconto para o seu paciente. Então, aqui, gente, ó, vou mudar de novo para 3,5%. Vamos dizer que a gente tem mais uma entrada do Marcos. Uma entrada à vista. Ele fechou um tratamento, por exemplo, de 20 mil reais e ele pagou à vista para você em janeiro. Então, você vai mostrar para sua ferramenta que entrou 20 mil no mês de janeiro. Aqui, ó, já aumentou. Janeiro que você trabalhou, fechou para os planejamentos, os orçamentos, que eu não chamo de orçamento. Na verdade, até agora você estava zerado. E aí sim, por conta da entrada do Marcos, começou a salvar aí o seu mês financeiro. Vamos colocar mais, como se tivesse entrando mais uns 50 mil reais efetivamente na sua conta, porque eu quero que vocês olhem aqui como a ferramenta vai consolidar. Vamos lá para o consolidado? Pronto, aqui no consolidado ele já mostrou. No mês de janeiro, você teve uma receita e não um faturamento, tá? Uma receita de 70 mil reais. E ela foi responsável por dar conta de todo esse fluxo financeiro, mostrando que você conseguiu pagar todas as contas e ainda gerou um lucro de 27 mil, quase 28 mil, que está na base de 40%, gente. É libertador isso. É libertador você entender que mês a mês, ó, aqui o consultório, vocês viram que eu já tinha colocado o parcelamento daquela paciente e já está mostrando aqui que a receita desses próximos meses está sendo formada, além dos gastos que vocês também já têm provisionado. Então, gente, isso é libertador, tá bem? Só que não é só isso. Toda essa parte macro, que é o que vai te dar clareza do que está acontecendo, ela é sustentada pela parte micro.
Então, se seus preços estão devidamente calculados, eles vão repercutir nessa parte financeira que está dando certo. Agora, se seus preços estão calculados de uma forma aleatória, vocês vão sentir aqui, porque vocês vão trabalhar, vai entrar dinheiro, só que aqui no final vai mostrar que você está gerando prejuízo, porque o que era para você cobrar 1.500 num tratamento X, você está cobrando 1.000 porque você fez de forma aleatória. E cada vez que você atende, você tem um rombo de R$ 500. Então vamos lá para a parte que é a construção micro do nosso consultório. Aqui o cálculo do valor da hora clínica, que é a forma que a gente tem de colocar todas as despesas indiretamente no preço dos nossos tratamentos. Então, o cálculo do valor da hora clínica, ele vai nos nortear pelo quanto que a gente gasta de tempo de atendimento de determinado procedimento. E aqui vocês já vão ver que a nossa ferramenta ela já traz a média do que você gasta com despesas fixas gerais, a média que você gasta com os impostos de funcionamento, a média do que você gasta com os investimentos para o consultório crescer. Logicamente, ela puxou só o mês de janeiro porque a gente fez uma média de um mês que a gente havia fechado. Aqui a gente vai provisionar o tão sonhado salário desejado. Então, se você quer, por exemplo, ganhar R$ 20.000, é nessa área que você vai colocar. E entenda que o consultório pode receber tanto valor, o consultório não, o dono do consultório vai receber a renda tanto como salário e como participação nos lucros. E o lucro, como que a gente vai gerar? Quando a gente vai provisionar ele na precificação, colocar 20, 10, 15%. Ok? Então, aqui a gente colocou R$ 20.000 de salário. Aí a gente tem como colocar o imposto de renda que a gente vai pagar sobre esse salário, o INSS. Vamos colocar aqui o INSS, por exemplo, R$ 800. E de imposto de renda deve gerar em torno de uns 18,5% quando se faz todas as deduções. Imposto de renda do seu salário, tá? Não estamos falando aqui relacionado ao que a gente fatura no consultório, que vem através do imposto sobre a nota fiscal ou sobre a geração do recibo, tá bom? Aqui vamos colocar que só tem um sócio e depois disso a gente vê só de despesas fixas, esse consultório em específico precisa gerar R$ 40.910 todos os meses. E aí, como que a gente faz? A gente precisa entender quanto que a gente tem de capacidade de agenda, né, para movimentar os pacientes lá para pagar por isso. Então, quantas horas por dia você trabalha no consultório? Vamos deixar um consultório que fica aberto 8 horas por dia e de segunda a sexta. Então, uns 22 dias, como já está aqui, ó, úteis. Então, nós temos 176 horas para conseguir gerar este valor. Vocês veem que isso, de uma forma objetiva, vocês começam a enxergar a realidade do consultório. Mais do que 176 horas, vocês não vão conseguir ter. Vamos colocar 100% do tempo, que eu vou mostrar para vocês aqui como a gente calcula a produtividade, tá? Então, considerando 100% que você esteja lá no mocho atendendo, nós temos 176 horas. Só que nós não ficamos 176 horas por diversos motivos. Ou porque o paciente faltou, ou porque você não está conseguindo encher a sua agenda, então você precisa, a partir do momento que você começa a enxergar isso, você vê que você precisa ver os processos relacionados à entrada de pacientes. Então, o marketing interno, o marketing externo, né, toda a movimentação que sua secretária precisa fazer para trazer os pacientes para dentro do consultório. Só que nunca vai ser 100% e a gente vai aprender a gerenciar essa agenda, porque tem uma parte da ferramenta que você consegue enxergar se você está em 100% da sua capacidade, que nunca está, se você está em 80, 90, 70%, por quê? Porque você vai ter que ajustar aqui. Se 20% da sua agenda está inativa, significa que você tem só de tempo de produção 80%. E são esses 80% que vão ser responsáveis por pagar
esses 40 mil. Então, de 176 horas, você só tem 140,8 horas. O seu consultório é um consultório que tem um equipo, dois equipos? Vamos colocar dois equipos. E esses dois equipos também precisam estar os dois a 80%, senão você precisa reajustar. Então, o valor da hora desse consultório está com toda essa realidade valendo R$ 145,28, ok? Então, é ouro, gente. Vocês têm a primeira noção de quanto. Só um momentinho. Então, esse primeiro número já norteia vocês para cada hora que vocês estiverem sem paciente, esse valor está vindo do bolso de vocês. Então, por mais que vocês tenham a hora que vocês começam a fazer a gestão financeira, que vocês precificam e tá tudo certinho para o consultório andar, certo? Se vocês não têm pacientes no consultório, significa que cada hora que você está sem paciente, ou que o paciente faltou, ou que você faz retrabalhos, porque no retrabalho você não cobra do paciente. Cada vez que você perde essa eficiência da capacidade produtiva da sua hora, do seu consultório, você já sabe que você está tirando do seu bolso esse valor. Então, lá no demonstrativo, no consolidado, muitas vezes você vê que você não chegou na receita ideal, mesmo com os preços corretos. Por quê? Porque coisas aconteceram naquele mês e você vai começar a enxergar o que, que aconteceu. Tá bem? Cada vez que você sentar para fazer qualquer tipo de procedimento, você sabe que a sua hora está valendo perto de R$ 150. E você não pode cobrar menos que isso. Só que dentro de um procedimento, a gente só não tem só o custo de hora. A gente tem todos aqueles custos operacionais que vão entrar de forma direta e vocês vão ver agora. Vamos lá. Na ferramenta, nós temos a área onde eu destrinchei todos os tipos de procedimentos que a gente realiza dentro do consultório. E aqui, gente, vocês vão, é a área onde vocês vão mostrar para a ferramenta como que é o trabalho de vocês, no sentido de quanto que vocês gastam de tempo, e o tempo, gente, é o tempo que você chamou o paciente entrou no consultório, sentou no mocho, você deu o enxaguatório, conversou um pouco, anestesiou, executou, né? Fez todo o processo, aí terminou. Às vezes você conversa um pouquinho mais e liberou o paciente. É esse tempo que você gasta do início ao fim, e não só na técnica, tá bom? Então, assim, uma pessoa pode falar: ah, nossa, eu faço uma restauração classe 1 em 30 minutos. Em 30 minutos você faz lá, depois que anestesiou, aí você começou a fazer. Mas do início ao fim, você tem que mostrar, você tem que entender que o consultório, que o seu paciente está demandando, por exemplo, uma hora lá dentro com você. Então, essa uma hora tem que ser honrada, tá bem? Então, é aqui que você vai mostrar. Então, por exemplo, vamos pegar um procedimento de clareamento. Ou vamos para o que a maioria faz, vamos na dentística. Um procedimento de restauração. Vocês estão vendo? Aqui tem todos os procedimentos, gente. Cirurgia, periodontia, ortodontia, prótese. Vamos na prótese? Que na prótese são várias fases e muitas vezes a gente tem essa dificuldade de entender as fases de uma prótese. Vamos aqui, ó. Uma prótese total. Eu sempre falo da prótese total porque muita gente lembra mesmo não tendo feito no dia a dia, já fez na faculdade. Então, aqui eu já delineei para vocês todas as fases dentro de um protocolo normal, né, de uma prótese total, tá tudo delineado. E cada fase vocês vão ver que vocês vão ter um campo para colocar o tempo que se demanda para fazê-la. Então, na moldagem de trabalho, 60 minutos. Na sessão, tá, gente? Do início ao fim, quando você chama o paciente para sentar, nananana, não é só na técnica.
paciente vem para fazer a moldagem funcional, para a gente fazer a montagem no articulador, a prova de dentes, os ajustes. Então a gente vai somando aqui em minutos e a ferramenta vai transformar isso em horas, tá bem? Só que lembra, a gente não tem só gasto com hora, a gente tem gasto com os materiais. Então a gente gasta para fazer a moldagem, a gente gasta com gaze, com placa de cera, a gente gasta com placa de dente, a gente gasta com laboratório. Então a ferramenta vai mostrar todos esses gastos aqui. Por quê? A partir disso, que ela vai ter a inteligência de construir os preços dos seus tratamentos, tá? Tem toda uma fórmula da precificação, mas você não vai precisar demandar, estudar cálculos matemáticos, nem vai precisar ficar fazendo à mão ou na calculadora. A ferramenta vai puxar tudo isso, inclusive essa parte aqui, ó, do quanto que custa cada um desses materiais, a ferramenta também vai fazer para você. Logicamente, você vai precisar colocar o valor que você gasta, por exemplo, num sistema de moldagem com silicone de adição. Aí você vai colocar o valor lá, ela vai fazer o valor da porção que você utiliza e vai trazer para cá. Tem uma forma que é o que eu utilizo no consultório hoje, que é a precificação facilitada, que vocês vão ver aqui abaixo que a gente tem precificação do zero e precificação facilitada. Na precificação facilitada, vocês não vão destrinchar material por material. O que a gente vai provisionar é o gasto que a gente tem total no mês referente a dental. Porque, na verdade, o que a gente precisa pagar todos os meses é aquele valor cheio de dental que vem para a gente. Então, a precificação facilitada vai fazer dessa forma o cálculo. Mas, para vocês entenderem, tem como a gente ver cada valor de cada coisa que a gente utiliza, tá bom? E aí, na precificação do zero, vamos lá para a parte aqui da prótese. Então, eu vou até dar um zoom. Aqui na parte de prótese total, aqui ó, prótese total, eu vou até deixar tudo em vermelho para vocês se acharem nas linhas, tá? Então, tudo isso é referente à construção do preço da prótese total. Vocês veem aqui que o valor da hora já foi puxado do cálculo do valor da hora. A gente tem R$ 145,28 por hora. Na prótese total, nós colocamos que a gente gasta 6 horas e meia do início ao final. Então, só gasto com hora para a gente honrar com todas aquelas despesas fixas gerais, impostos de funcionamento, investimento, nosso salário, a gente precisa cobrar R$ 944. Só que a gente tem os custos variáveis. Esses custos variáveis a gente delineou com placa de dente, cera, laboratório não, laboratório vem à frente. Então, todos esses custos do consultório estão aqui já puxados. Laboratório, a gente vai vir aqui e vai colocar, ó, custo com laboratório, você vem e você vai colocar. Deixa eu me lembrar quanto que tá aqui, ó. R$ 500 com todos essas fases laboratoriais. Então, vamos colocar aqui mais R$ 500. E se você é um dentista parceiro que está realizando para você, você pode colocar o quanto que você paga cada vez que ele faz uma prótese total. Tem o formato de você colocar o valor fixo ou por percentual, tá? Quando a gente faz a precificação, pessoal, vocês vão começar a enxergar que não tem como a gente pagar mais que 30% do preço correto que a gente precificou, tá? Quando você faz da forma aleatória, você às vezes combina 50-50, 60-40 e você tá perdendo muito, porque você não sabe quanto que você tem que ter no consultório e você paga para o seu dentista parceiro um percentual que o consultório não vai conseguir bancar. E quem acaba tirando do bolso
por esse procedimento é você, tá? Então vamos colocar aqui um custo fixo, que esse dentista ganhe R$ 700 cada vez que ele faz a prótese total. No final, ele vai mostrar só de custo para o seu consultório. Então, entendam, gente, a realidade desse consultório que a gente está construindo. Só de custo, a gente tem 2.685. Mas lembra que eu falei que a gente tem os custos em forma de percentual. Só para vocês não se assustarem tanto. Vamos dizer que você que faz a sua prótese. Então, de custo, vocês têm quase R$ 2.000 de custos operacionais e de despesas. Lembrando que aqui, gente, já está aqui o seu salário provisionado de R$ 20.000, tá? Cada procedimento, ele é responsável por construir o seu salário no mês. Então, aqui, além dos 1.985, vocês vão pagar a taxa de cartão. Então, vamos colocar aqui 3,5, que é aquilo que eu tinha colocado lá quando a gente foi nas entradas. E nós temos a nota fiscal. Só nessa construção da precificação, a gente já consegue ver. Só um momentinho. Só na precificação a gente consegue ver que se eu economizar de forma inteligente, se eu começar a ver os números do consultório de forma inteligente, eu já posso conversar com o meu contador e de um imposto que eu pago hoje, 15, 16, 18%, se ele me colocar, por exemplo, na pessoa jurídica, no Simples Nacional, se eu tiver, dentro do estudo que ele fizer, tiver como colocar, pode ser que eu caia para um imposto de 8%. E o que vai dar de diferença nisso? Vai dar diferença no valor final. Então, essa parte aqui é o mínimo que você deve cobrar do seu paciente. Então, você sabe de forma objetiva que se você cobrar R$ 2.250, você vai conseguir pagar por todos os gastos do consultório e você vai ter o seu salário. Só que lembra que eu falei que o consultório, a gente precisa gerar lucro. Você tem a área de colocar o lucro. E dentro de um consultório que está crescendo, a média é entre 20% e 30%. Então, toda vez que você cobrar este valor que a ferramenta está mostrando, você vai ter tudo para pagar os gastos, despesas fixas, custos operacionais, impostos, taxa de maquininha e ainda vai construir 20% de lucro. Não é diferente, gente? Só que muitas vezes você vai falar, agora eu não consigo cobrar R$ 2.898. Eu estou cobrando 2.000. Vou tentar subir para 2.300. Se você for cobrar 2.300 nessa perspectiva, o imposto e a maquininha, eles vão ser recalculados, porque eles são percentuais, então eles vão ser recalculados em cima de 2.300. Então, o imposto e a nota fiscal, eles vão ter uma diferença. Antes você pagava 231, agora você vai pagar 184. Então, tudo vai ser recalculado, os custos com despesas e custos operacionais continuam o mesmo, tá? Você continua gastando a mesma coisa. E aí ele vai mostrar, olha, cobrando 2.300, ao invés de você lucrar 20%, você está lucrando 2%. Isso significa que cada vez que você realizar um tratamento de prótese total, você vai ter o seu salário, né? Vai ter previsto o valor do seu salário, o valor de todos os gastos inerentes à operação, imposto, taxa de maquininha e vai ter um lucro de 2%. O consultório, ele não vai ficar no 0 a 0. Ele vai gerar tudo isso e ainda vai ter 2% lá de lucro para você começar a poupar, lembra? Construir a sua reserva de emergência, construir aí a sua independência financeira, só que tudo isso, gente, de forma objetiva. Então, é isto que o programa de mentoria em gestão financeira traz para vocês. Gente, não é mais um curso, é toda uma ferramenta que vai destrinchar esse mundo financeiro do consultório, que hoje tá assim. Hoje vocês estão às cegas.
vocês não sabem para onde vocês devem ir para que o consultório de vocês, junto com o trabalho que vocês realizam com excelência, comece a gerar frutos. E é essa a proposta que a mentoria vai lhe trazer. Além de você ter encontros semanais durante 2 meses comigo, uma vez por semana, vocês vão ter ferramentas como essa, ferramentas de gestão da vida pessoal, ferramentas que vão mostrar para vocês qual o máximo de faturamento que vocês podem chegar. Se você tem uma cadeira, duas cadeiras, se você trabalha mais com dentística, com endodontia, com implantodontia, prótese, vocês vai abrir um mundo financeiro que hoje vocês trabalham esperando que na sorte as coisas deem certo. Então, gente, se inscrevam. Vocês têm até quinta-feira para entrar com essa oferta especial. E tudo isso, todas essas ferramentas, mais os encontros, mais as aulas com convidados, gente, está perto de R$ 8.000. Só que eu não cobro nem perto disso. A minha mentoria em grupo, ela sai por 2.850. Quem é aluno meu sabe desses valores. Só que para esse grupo que vai ter tudo isso, as aulas na plataforma da Hotmart vão ser de forma vitalícia para vocês assistirem a qualquer momento, mesmo depois que a mentoria acabar, mesmo depois de um ano, vocês vão continuar tendo acesso. Vocês vão ter isso por 1.997 e vocês podem dividir em até 12 vezes. Gente, para mudar essa realidade, para vocês terem domínio do financeiro, terem clareza, começarem a construir o crescimento do consultório de forma objetiva e palpável. É isso. Eu espero vocês. Eu estou disponibilizando esse vídeo para todos que estão aí no grupo e vocês têm até quinta-feira para entrar junto comigo nessa mentoria que vai mudar o jogo financeiro do consultório. Até mais e a gente se encontra em maio, quando a nossa mentoria vai iniciar. Vocês recebem, entrando hoje já, até quinta-feira, quando vocês se inscreverem, vocês já têm acesso imediato à plataforma da Hotmart. Lá já tem ferramenta, não é a ferramenta de gestão pessoal e nem a financeira do consultório, porque eu preciso personalizar com os dados de vocês, com CPF, nome, e-mail, e vocês vão receber por e-mail essas ferramentas maiores. Então, eu preciso de 7 dias para eu conseguir consolidar todos os alunos, colocarem as informações, personalizar, mas antes desses 7 dias vocês já têm todas as aulas disponíveis para vocês assistirem e maratonarem, ver se é para vocês. Se caso vocês virem que não é para vocês, mas vocês viram aqui hoje, né? Vocês podem pedir o reembolso, sem precisar explicar o porquê, sem burocracia. E após 7 dias, vocês já vão ter o cronograma das aulas que vão iniciar em março, vão ter as ferramentas de gestão financeira pessoal e gestão financeira do consultório. Tá bom? É isso. Vejo vocês lá na mentoria.